galera, beleza? Pra honra e glória ao nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 121 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, pra honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E vamos continuar aqui o livro de Jó, Jó capítulo 19, desse livro tão incrível que nos mostra que Deus ele é um Deus que cuida da nação, cuida do povo, mas também cuida individualmente de cada um, fazendo com que cada vez mais nós venhamos a entender e a fazer parte de todo o propósito e plano dele. E vamos seguir. Jó capítulo 19 e vamos lá. Jó capítulo 19. Então Jó respondeu. Perdão. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? E você vê, né? Às vezes a gente acha que só o aspecto físico é terrível, mas palavras também machucam. A gente tem que ter cuidado com a nossa boca, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Para a gente sempre ter palavras de bênção, de ânimo, de alegria para o próximo. E não de machucar, de destruir, de acabar. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos ser como Satanás. Vamos continuar. Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não me envergonham de agredir-me. Se é verdadeiro que me desviei, meus erros só interessam a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. E aí você vê, Jó está deixando claro, olha, na cabeça de Jó, ele está vivendo aquilo porque Deus escolheu que ele vivesse aquilo. Na cabeça de Jó, já estava vivendo aquilo porque foi Deus que o enlaçou. Porque Deus estava chateado com ele, porque Deus estava de certa maneira com ódio de Jó. Na cabeça de Jó era algo nesse sentido que estava acontecendo, mas nós conhecemos todo o contexto. Deus nos mostrou que não era nada disso, que era justamente o oposto. E vamos continuar. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me de minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Você vê, ele literalmente arrancou tudo de Jó. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira incendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. E aí você vê, Deus vê Jó como inimigo? Não, em momento nenhum. Deus vê Jó como inimigo? De forma alguma. Deus falou que Jó é seu inimigo? De maneira nenhuma. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Deus faz isso com alguém? De forma alguma. Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiros. Veem-me como um estranho. Chamo meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu implore pessoalmente. Você vê, todo mundo abandonou Jó. Todo mundo esqueceu de Jó. Todo mundo largou Jó. Minha mulher acha repugnante meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Você vê, até os da minha casa, até os da minha carne, até os do meu sangue, têm nojo de mim. Até os do meu sangue não me querem perto. Até os do meu sangue, ó, me desprezam. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele. Você vê, olha, nada restou para Jó. Nada Jó ficou. Não passa de pele e ossos. Escapou só com a pele. Dos meus dentes. Opa! Lembra que Jó estava com lepra? Então, só escapou com a pele dos dentes. Nem a pele da carne escapou. Só a pele dos dentes.
Misericórdia, meus amigos, misericórdia. Pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Olha, Jó está dizendo aqui, Deus já me persegue, Deus já me busca, Deus já luta contra mim. E agora, além disso, vocês também. Eu só escapei com a pele dos meus dentes. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. E estão sendo registradas, Jó. Estão sendo registradas. Quem dera fosse escritas num livro. Sim, aqui. Olha o livro aqui que foi escrito. Olha o livro aqui. Justamente com o nome de Jó. Fossem talhadas a ferros no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. E assim é. Se está na lei do Senhor, está guardado eternamente. Está salvo eternamente. Eu sei que o meu Redentor vive e acabou. Eu sei que o meu Redentor vive, isso basta. Isso é o que importa. Eu sei que o meu Redentor vive, ponto. E que no fim se levantará sobre a terra. Aí fica uma pergunta. Como é que a gente sabe que é o fim? Deus já se levantou sobre a terra? Não. Então ainda não é o fim. Ah, mas tem guerras, tem rumores de guerra, tem desesperança, tem isso, tem aquilo. É. Mas Deus já se levantou sobre a terra? Não. Deus já veio para poder julgar as nações? Não. Deus já trouxe o seu tribunal para poder julgar toda a terra? Julgar os ímpios e julgar o mal? Não. Então, ainda não é o fim. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem a carne, verei a Deus. Olha, eu vou ver a Deus. Jó estava mostrando sua insegurança, sua tristeza, sua dor, sua fadiga, sua absurda. Eu não tenho nem palavras para dizer, mas a palavra que chega mais perto é sua absurda miséria. Mas ele ainda tinha esperança. Depois de tudo, verei a Deus. Depois que tudo se passar, eu vou ver o Senhor. Depois que toda essa prova acabar, eu vou ver a Deus. Versículo 21, ou versículo 27. Eu o verei. Você vê, ele fala no versículo 26 que verei a Deus. E ele repete, eu o verei. Ele não só fala, mas ele já tem certeza que vai acontecer. Eu verei. Com os meus próprios olhos. Não vai ser alguém que vai me dizer, não vai ser alguém que vai me falar, não vai ser alguém que vai me descrever. Não. Eu verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos. Ou seja, a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está em quem Ele é. A minha esperança está na presença de Deus. Eu mesmo, não outro. Tá vendo? Sou eu que vou ver a Deus, não ninguém. Sou eu que vou ver a Deus. Sou eu que vou olhar para Deus. Sou eu que vou olhar para Ele e poder ver Ele. Acabou, não outro, não ninguém, mas sou eu que vou ver a Deus, ponto. Como anseia no meu peito o coração. Acabou, eu tenho certeza disso. Isso eu tenho absoluta certeza que vai acontecer. Eu vou ver a Deus, não outro, mas eu. Ponto. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto, por meio dela, a ira lhes trará castigo. Olha, não sou eu que estou trazendo problema, não. Eu sei o que eu falo. E então vocês saberão que há julgamento. Olha, eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai me dar vida. Eu tenho certeza que eu vou ver a Deus. Logo que eu vou viver. Logo que a minha esperança está no Senhor. Por quê? Porque em breve Deus vai vir. Em breve Deus vai julgar. E eu vou ver a Deus por quê? Porque eu não tenho pecado. Mais uma vez, já está voltando para o mesmo ponto e dizendo, eu não tenho pecado, eu não vivo com pecado, eu não tenho uma vida de pecado. Eu não sou assim. Se vocês acham, se vocês não acham, eu não sei. O problema é de vocês, mas a questão é, eu vou ver a Deus. Inclusive, diga-se de passagem, quem poderá subir ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração contrito. Ou seja, já estava dizendo o quê? Eu posso subir ao Monte Santo do Senhor e ver a Deus. Por quê? Porque eu tenho mãos limpas, porque eu tenho um coração contrito.
Eu posso ver a Deus, por quê? Porque em mim não há pecado, porque em mim não há erro. Eu não quero viver no pecado, eu escolhi viver assim. E isso é uma escolha. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que a palavra do Senhor nos mostra. Nós temos que escolher viver uma vida correta. Nós temos que escolher viver uma vida honesta perante o Senhor. Nós temos que escolher ter responsabilidade com Deus. Ah, Deus, mas eu tenho tanto cansaço. Eu não quero ir para a tua casa porque eu estou morrendo de cansaço. Vá se arrastando. Ah, Deus, mas eu vou chegar lá e vou ficar dormindo. Vá dormir. Ah, Deus, mas eu vou ficar lá e não vou prestar atenção à tua palavra. Não importa, vá. Porque nós temos compromisso com Deus. Deus, Ele sabe o sacrifício que nós fazemos para estarmos na presença dEle. Para podermos receber sua lei, para podermos receber sua palavra. Ele sabe o sacrifício que nós fazemos e Deus se alegra. Deus fica feliz quando nós nos empenhamos a estar recebendo a lei dele, a estar meditando na lei dele, a estarmos aqui, a irmos para a casa de oração. Deus sabe. Olha, se eu que sou homem consigo olhar para você e ver o esforço que você faz, imagina Deus. Se eu que sou homem consigo olhar para você e julgar, meu Deus, meu irmão, minha irmã passa tanta dificuldade, mas está aqui na casa de Deus, imagina Deus. Ou você acha que o que você faz ou você deixa de fazer passa despercebido aos olhos do Senhor? Eu que te vejo, sei a dificuldade que você passa para estar junto com Deus. Imagina Deus. Hã? E olha, Deus sabe o que passamos para poder estar na presença dele. E a mensagem que fica, que ele nos diz é: continue, continue, continue. Por quê? Porque o justo é como a luz da aurora, que brilha, 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 brilha até ser dia perfeito. Então vamos continuar até que ele venha, ou até que a gente vá. Vamos continuar. Jó capítulo 20. Zofar. Então Zofar, de Naamate, respondeu: agitem-se os meus pensamentos e leva-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Olha, o que eu ouvi, não concordo não. E meu entendimento, discorda do que eu ouvi. Certamente que você sabe que sempre foi assim. Desde a antiguidade. Olha, desde quando o mundo é mundo, foi assim. O mal come o fruto do mal. O perverso come o fruto do perverso. O pecador come o fruto do pecador. E olha o que você está vivendo, Jó. Você está vivendo coisas boas e maravilhosas? Não, é o contrário. Você está vivendo tudo que não presta, logo você tem pecado. Certamente você sabe que sempre foi assim. Desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro. Olha, Jó, você riu muito. Você riu muito, nós sabemos. Nós, inclusive, rimos com você. Mas, o riso do mal é passageiro. E o seu riso passou. E a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Jó, a gente já se alegrou muito com você. A gente sabe que você se alegrou. Mas, durou só um instante. Sua alegria acabou. O que é que eles estão dizendo? Logo você é o quê? Ímpio. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre. Acabou. Vai chegar um momento que você vai ser cortado. Entenda, Jó. Se você é mau, você não dura para sempre. Ponto. Como seus próprios excrementos. Acabou. Os que o tinham visto perguntarão onde ele foi parar. Jó, você era grande, você era poderoso. Agora, pergunta onde é que você foi parar. Por quê? Porque você é mau, porque você tem maldade em si. Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado. Banido como uma visão noturna. O olho que o viu não verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Jó, acabou seu tempo, acabou seu momento. Por quê? Porque você é mau. Por quê? Porque você vive o mal. Por quê? Porque você buscou viver as coisas que não são. Logo, isso te destruiu. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com as suas mãos, terá que refazer a sua riqueza. E diga-se de passagem, Jó nem filho tinha.
Mas aqui no caso era Zofar falando a respeito dos maus. Os maus vão perecer e os filhos dos maus vão ter que pagar as contas dos seus pais, porque são maus. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Lembra sua força? Lembra sua energia em subir, em descer, em fazer as coisas? Acabou, Jó. Já foi, virou pó, Jó. Por quê? Porque você é mau. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago. Acabou. E será como veneno de cobre em seu interior. Jó, entenda. Por mais que pareceu, ou por mais que pareça que você é bom, que você fez coisas boas, que você era uma pessoa direita, você está colhendo o fruto do pecado. Você está colhendo o veneno do que você praticou. Logo, você é mau. Aceite. Ponto. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto de contemplação dos regalos e dos rios que vertem mel e nata. Não vai ter nada de bom, João. Você tá ferrado. A situação é essa. Terá que devolver tudo aquilo que lutou sem aproveitá-lo e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Jó, tudo que você fez, tudo que você construiu, tudo que você gerou, tudo isso não passa de engano. Você roubou do outro, você tirou do outro. Logo, você está colhendo o que você plantou. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso. Tá vendo? Jó, você teve cobiça no seu coração. Você teve avareza. É isso que te trouxe essa destruição. E o seu tesouro não salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua propriedade não durará muito. Sua prosperidade não durará muito. Você vê, como se Jó ainda tivesse prosperidade, né? Literalmente, Satanás tocou em tudo. Mas aí que tá. Tem uma questão aqui. Jó ainda tinha fé em Deus. Que um dia Deus iria se levantar. E que ele iria ver a Deus. Não mais ninguém. O que é que descobrimos? A prosperidade não tá onde Jó via, onde as pessoas viam. Mas a prosperidade, sabe onde estava? Estava na fé que Jó tinha em Deus. Estava na fé que Deus ele veria. Que ele veria a Deus. Você entende? Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Jó ainda tinha fé em Deus. E isso é o que importa. Isso é a prosperidade. A fé no Senhor. Que coisa linda, né? Em meio à sua fartura, a aflição dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira. Olha, quando o homem mau está ali, acreditando que está sobre todas as coisas pronto, aí que Deus derrama sua ira. E sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze de sua flecha o atravessará. Ele o arrancará de suas costas, a ponta reluzente, saído do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobre a sua tenda e o devorará o que sobrar de sua tenda. Você vê, a destruição vai chegar, Jó. Por quê? Porque essa é a vida do mal. Os céus revelarão a sua culpa e a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras, no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Olha, Jó, tudo de mal vai acontecer aos ímpios. Tudo de mal vai acontecer àqueles que odeiam a Deus.
Desde os tempos antigos já se sabe disso. Se tudo isso está acontecendo com você, você ainda acha que você é bom, Jó? Se tudo isso está acontecendo com você, você ainda acredita que você tem algo de bom, Jó? Jó, capítulo 21. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Aguente só um pouquinho, deixa eu falar tudo. Depois vocês podem me zombar de mim. A causa dos homens que me queixam, por que não deveria eu estar impaciente? Eu estou falando dos homens? Não. Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Olhem para mim e vocês vão ficar sem palavras. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Jó está dizendo, Jó está falando aqui, a minha destruição foi tão grande, a minha miséria foi tão grande, a força daquilo que chegou contra mim foi tão forte, que até eu, quando penso na minha situação, eu já não aguento, eu começo a tremer. Então assim, olha, se vocês acham que tá ruim para vocês, tenha certeza, para mim tá muito pior. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos em seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Olha, por que os ímpios chegam a determinada idade? Por que os ímpios conseguem viver? Por que os ímpios conseguem ver seus filhos? Por que os ímpios conseguem chegar a determinada estatura? Por que isso acontece? Seus lares estão seguros e livres do medo. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. E aí você vê, na cabeça de Jó, né? Na cabeça de Jó, Deus ele estava contrário, né? Ele é contrário aos maus. Mas aí que tá. Nem sempre o mal vai ser recompensado. Porque o mal pode chegar à velhice. Porque o mal pode chegar à idade mais avançada. Só que aí que tá. Não é porque nós não vemos o julgamento que o julgamento não vai acontecer, pelo contrário. De fato, tem pessoas más que vão voltar ao pó e não vão ter, entre aspas, julgamento. Pelo menos entre os homens. Mas Deus é o justo juiz. O Criador de todas as coisas. Versículo 10. Seus tesouros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão cria e não abortam. Eles soltam seus filhos como rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhado com a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. E aí você vê, os ímpios passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. Pode acontecer. Pode. Mas a questão é, e o julgamento do Senhor? Contudo, dizem eles a Deus, deixe-nos, não queremos conhecer os seus caminhos. Olha o que as pessoas falam com Deus. De fato, tem muita gente que é ímpia que fala isso aqui mesmo. Não, Deus? Que Deus? Para que Deus? Bobagem. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem teremos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. E aí você vê. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Olha, aqui nós temos e nós vemos aqui, o Senhor nos mostra dois caminhos. O caminho do homem bom e o caminho do homem mau. O caminho do homem mau, ele recebe aquelas coisas e as bênçãos da parte de Satanás. Aqui, ó. Não depende deles a prosperidade que desfruta. Não depende do Senhor. Que a nossa vida dependa do Senhor. Que tudo da nossa vida dependa única e exclusivamente de Deus. Porque se não dependermos de Deus, vamos depender de Satanás. Cuidado. Muito cuidado. Pois,
Quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino de quem em sua ira Deus lhes dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos. Que o próprio pai o receba para que aprenda a lição. Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína. Que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Olha, Jó continua querendo a destruição dos maus. Jó continua querendo que os maus paguem aquelas coisas ruins que cometem. Jó continua querendo que o Senhor mostre a sua justiça. Peraí, se Jó é mau, se Jó é injusto, se Jó vive de uma forma pecadora, como é que ele quer a condenação dos maus? Ele queria a condenação própria? Não. Mas por quê? Porque o coração de Jó está no que é certo. Nós, filhos de Deus, nós queremos e precisamos buscar a justiça de Deus. Senhor, traz a tua justiça. Porque nós estamos com o Senhor. E é Ele quem nos redime. Versículo 21. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si, quando chegarem o fim dos meses que eles foram destinados. Ou seja, que o mal que pague, não sua família, não aqueles que ficaram. Isso é injusto. Que o mal que pague. Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição. Você vê, quem é que vai ensinar o mal? Quem é que vai ensinar ao pecador? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e até os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e o outro jazem no pó, ambos cobertos de verme. Ou seja, o voltar para o pó está literalmente fadado a todas as criaturas, a todos que existem debaixo do céu. Todos vão voltar ao pó, não tem para onde correr. A questão é, uns vão ter condenação, uns vão estar debaixo do juízo de Deus e outros não. E aí a pergunta é, nós vamos para onde? E aí justamente essa pergunta Jó faz, tanto sobre ele quanto sobre os outros, porque na cabeça e na convicção de Jó, Jó não tinha erro. Jó não vivia de forma errada. E é justamente o que os amigos de Jó não viam, porque os amigos de Jó chegavam a uma simples conclusão. Peraí, se os maus, que são maus, colhem o fruto do pecado, Jó está colhendo o quê? O fruto do pecado. Logo, Jó é mau também. Mas está errado. Por quê? Porque eles não estavam vendo a completude de tudo. A completude das coisas, a completude do que estava se desenrolando do outro lado. Olha, nós precisamos entender que a nossa convicção a respeito dessa vida, dessa terra, ela pode ser falha. E muitas vezes é falha. Mas o que importa não é o que nós achamos dessa terra, dessa vida, mas sim o que Deus diz. Mas sim o que Deus fala. É isso que importa. E isso muda tudo. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam onde a tenda dos ímpios? Olha, o grande homem, o Jó, falhou, caiu. E os ímpios também estão de boa. Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Olha, vocês nunca pararam para prestar atenção em outras pessoas? Para poder ver além da compreensão de vocês? Será que a compreensão de vocês é tão limitada a esse ponto? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade. E de que o dia da ira recebe livramento. E de que do dia da ira recebe livramento. Olha, se Deus tem misericórdia com o mal e poupa o mal, porque se arrependeu, quem dirás o bom? O bom Deus cuida.
Não é assim. Olha, o que vocês estão dizendo, vocês estão falando baseado na compreensão de vocês, mas peraí, aumentem a compreensão de vocês, aumentem o repertório de vocês, aumentem a bagagem intelectual de vocês. Por quê? Porque o que vocês estão falando ainda está muito raso. Quem o acusa, lançando em rosto a sua conduta? Hã? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levaram para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Olha, a sepultura chega, o mal chega. Mas e aí? Quem é que vai cumprir isso aí? Presta atenção, a vida não é só esse tempo, não. O julgamento, ele existe e está às portas. Para ele, é macio o terreno do vale. Todos o seguem. E uma multidão incontável o precede. E aqui no caso, Jó está falando a respeito do homem. E presta atenção aqui. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Olha, se até o ímpio se arrepender e mudar o seu caminho, ele é poupado da ira. Peraí, não quer dizer que necessariamente a ira de Deus vai vir aqui nessa vida sobre todos. Olha, se até o ímpio é poupado da ira, aqui nessa vida pode acontecer de ele ser poupado da ira de Deus? Peraí, vocês estão errados. Por quê? Porque vocês falam que sempre o ímpio vai colher o fruto do pecado nessa vida, e não necessariamente. Fato é, eu sei quem eu creio. Eu sei que Deus sabe e conhece minha conduta. Eu sei que Deus entende quem eu sou. Vocês não, mas eu sei que Deus sabe. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, em nome de Cristo Jesus, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois eu vou sempre chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Esse foi o nosso dia 121. Escreve aqui, ó. Pura. P-U-R-A. Para eu saber que você chegou até o final aqui. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para lavar a organização das pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 122, estarmos juntos aqui e continuarmos esse grande discurso, esse grande diálogo, esse grande entendimento a respeito da visão humana a respeito de Deus e da visão de Deus a respeito do homem. Se a gente parar para analisar aqui, até agora Deus ainda não respondeu Jó. Mas Deus vai responder. E ele não vai responder só Jó, mas vai responder a nós também. E assim, se Deus quiser, amanhã vamos estar aqui juntos, dia 122, em nome de Cristo Jesus, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso. Até amanhã, se Deus quiser, mais uma vez, Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Até amanhã, dia 122, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.